E aí? Boa noite, gente. Beleza? Então vamos lá, meu pronunciamento oficial sobre a eleição de São Paulo. Para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público, nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal, sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. O sistema silenciou Pablo Marçal, exatamente. Pablo Marçal foi mais uma vítima do sistema. O diabo, agindo, manipulando, fez com que Pablo Marçal perdesse as eleições. Pablo Marçal foi injustiçado e, por consequência da injustiça sofrida, ele perdeu as eleições. Isso é o que os fanáticos religiosos estão dizendo e o que muitos daqueles que pertencem aos idólatras, que já têm o seu bezerro de ouro, também estão afirmando. Preste muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Muita atenção. Pablo Marçal perdeu para ele mesmo. E ainda conseguiu tomar um sermão de moral. Preste atenção. Pablo Marçal conseguiu a façanha de receber uma lição de moral de Boulos. Guilherme Boulos deu um sermão em Pablo Marçal. Você quer vergonha maior do que essa? Veja bem, nós precisamos separar o que de fato é algo engraçado para aquilo que já é algo que ultrapassa, extrapola os limites. Por exemplo, preste muita atenção. Pablo Marçal e Boulos, naquela treta da carteira de trabalho, onde o Boulos disse que o Pablo Marçal era o padre Kelmo, e o Marçal então respondeu brilhantemente: eu vou exorcizar você. E rolou aquela briguinha, aquela arenguinha da carteira de trabalho. Aquilo foi engraçado. Foi muito engraçado aquilo ali de fato. A velocidade do raciocínio dele em responder e tornar daquele momento um meme eterno foi muito engraçado de fato. Porém, forjar um documento para tentar sujar a imagem do Boulos, isso nós não podemos achar legal. Isso nós não podemos admitir. Nós não podemos bater palma para isso só porque foi com Boulos, que eu, assim como você e muitos outros, discordam, certo? Nós não podemos concordar com isso. Pablo Marçal tentar umas brincadeiras, né, zoação com a Tabata, dizendo: olha, naquele dia, que eu acho que até que ela votou nele, vote no 28, siga o seu coração, e a Tabata dá aquele sorriso, né, meio sem jeito. Aquilo é engraçado. Agora, culpar a Tabata pela morte do pai dela, dizendo: a culpa foi dela, porque abandonaram, porque ela viajou, isso nós não podemos aplaudir. Nós precisamos estar dispostos a criticar mesmo aqueles que a gente apoia. Do contrário, nós estamos agindo iguais àqueles a quem tanto criticamos. Quando alguém diz que vive pela verdade, ele de fato tem que viver a verdade. E para isso, você precisa ter noção de que não pode apoiar o erro, mesmo se for do seu candidato de estimação. Você precisa ser um crítico. Mentiu, seja quem for, de esquerda ou de direita. Pode ser meu pai, minha mãe ou meu inimigo. Mentiu, pois tenha certeza que eu irei bater de frente com esta mentira. Do contrário, se fez de fato algo bom, eu sei reconhecer. Nós precisamos deixar de lado o fanatismo que rola no meio evangélico
E deixar de lado também o fanatismo político de aplaudir. Que legal, tudo pode. E quando é contra alguém que a gente discorda, do tipo Boulos, não pode fazer, é o Boulos, esse Boulos é um sem vergonha, esse Boulos é um mau caráter. Então, tá certo mesmo, Marçal, tem que fazer isso mesmo. Vamos aplaudir o que Marçal fez, forjando, falsificando um documento. Isso é crime. Isso é crime. E muitos ainda estão aplaudindo, que bom. Fez parte da estratégia do Pablo Marçal. Ele planejou tudo isso. Ele apostou nessas fichas. Eu, sinceramente, eu disse, eu acredito que ele vai ganhar. E eu acreditava mesmo que ele fosse ganhar. Porque ele é legal e bonzinho, Evandro? Claro que não. Claro que não. Mas porque eu vi que o povo, boa parte da população, havia levantado ele como seu bezerro de ouro. Outros apoiaram ele porque viram nele alguma semelhança com os pontos que a população defende. E, é claro, outros votaram nele, mesmo sabendo de todos esses erros, sem se importar, sem reconhecer, mas votaram porque gostaram. E para algumas pessoas, o fato de gostar de alguém faz com que ela aprove qualquer atitude dessa pessoa, mesmo se for um crime. Não foi o diabo que fez Pablo Marçal perder, não foi o sistema. Não, Silas Malafaia com todo aquele ataque, aquele discurso entre eles dois, não, também não. Pablo Marçal perdeu para ele mesmo, agiu de má fé, agiu com mau caratismo, agiu como aqueles a quem ele tanto disse lutar contra, e entregou a razão para o Boulos, tomou uma lição de moral do Boulos, recebeu um sermão do Boulos. Que vergonha, Pablo Marçal, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de receber uma lição de moral de alguém que eu vejo que não tem moral. E agora, o que será que Pablo Marçal vai fazer no segundo turno? Ele vai apoiar quem? O Boulos ou o Nunes? Ou nenhum dos dois? Porque apoiar o Boulos é complicado, hein, Pablo Marçal? Você não pode apoiar o Boulos. Apoiar o Nunes? E complicado também, porque o Pablo disse que ia prender ele. E aí? Agora, se ele não apoiar ninguém, beleza. Aí sim, ele vai estar sendo coerente com o posicionamento dele. Tudo que Pablo Marçal ele fez de caso pensado. Não pense você. Ah, é um inocente. Pablo Marçal não é inocente. Nunca foi. Nunca será um inocente. Eu lamento muito porque a população de São Paulo tem que escolher o menos pior. O menos pior. E você que vai votar, vote. E o candidato que ganhar, cobre esse candidato. Porque a falta de cobrança dá poder e incentiva os corruptos a agirem com mais corrupção. E algumas pessoas têm aquele pensamento de dizer assim, ele roubou, mas não foi tanto, não foi como fulano. Ah, ele roubou, mas ele fez alguma coisa. Esse é outro pensamento medíocre, desprezível, que apenas incentiva, apenas recompensa o corrupto, ao invés de reprovar a atitude dele. Se a população cobrasse, os políticos iriam pensar 10 vezes, eu não estou generalizando, mas os políticos iriam pensar 10 vezes antes de cometer algum ato de corrupção. Por quê? Porque seriam cobrados. Mas ninguém cobra. Todo mundo aplaude. Que maravilha, que legal, mito, mito. Pablo Marçal é o novo mito. É por isso que o Silas Malafaia ficou tão revoltado com ele, porque o Pablo Marçal conseguiu a atenção de boa parte daqueles que se dizem direita e que apoiam o mito dos mitos, Jair Messias Bolsonaro. É tanto que você não viu o Silas Malafaia cobrar a declaração a respeito da demissão de uma certa pessoa dos outros candidatos. Ele cobrou só do Pablo Marçal, porque quem era uma ameaça que estava tentando recrutar o eleitorado do Bolsonaro, Pablo Marçal. E eles não querem dividir os seus eleitores com ninguém. Não se engane. Político deve ser cobrado e não idolatrado. Não caia na conversa fiada de político. Não venda seu voto. Não aprove o erro. Não importa quem foi. Não importa contra quem. Se cometeu um erro e uma injustiça, você que diz ter princípios bíblicos, precisa se posicionar contra. Você não pode apoiar. Não, tá tudo bem, afinal, é o povo da esquerda, vamos arrebentar com a esquerda. Não. Não, ser de direita, ter pensamentos que se assemelham à direita, não nos dá liberdade para agirmos
de forma desonesta, de forma baixa, imoral, criminosa, como Pablo Marçal fez. Ele perdeu a eleição para ele mesmo. Preste atenção, Pablo Marçal fracassou. Esta é a prova do seu fracasso. Perdeu para o Nunes, perdeu para o Boulos, a quem ele tanto acusou. Você é um criminoso, você foi preso, e perdeu as eleições para estes dois, a quem tanto ele criticou. Que vergonha! Perdeu porque se igualou ao nível deles. Perdeu porque não sustentou sua palavra, porque não quis andar na verdade, escolheu um atalho, a mentira, a desonestidade. Ele escolheu seguir o caminho do diabo, do pai da mentira, mentindo, forjando um documento ou postando um documento falsificado. E quando vem as pessoas perguntarem, por que você postou? Eu só postei, eu só recebi e postei. Não tem nem caráter para pedir perdão. Você, Pablo Marçal, deve um pedido de perdão ao Boulos por causa disso. Preste atenção. Na live que ele esteve com o Vilela falou algo muito interessante. 2 erros não formam um acerto. Um erro não justifica o outro. O fato de alguém ser desonesto, desleal e injusto comigo não fará com que eu haja da mesma forma. Não se paga mal com mal, mas com o bem. Portanto, eu termino esse vídeo dizendo a seguinte frase: político deve ser cobrado e não adorado, exaltado. Político é simplesmente um funcionário da população e que é sustentado pela população, deve satisfação à população e deve ser cobrado pela mesma. Um abraço, até o próximo vídeo.